E aí pessoal, tudo bom? Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar uns assuntos de álgebra linear. Nós vamos começar falando sobre espaço vetorial e subespaço. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, já vou logo antecipando, é uma aula com muita proposição, muita definição, com muita coisa que você precisa internalizar. Então é uma aula para ser passada devagar, olhar cada teorema, olhar cada definição, estudando, fazendo anotações, prestando bem atenção nos exemplos e como eles são resolvidos, porque vocês precisam ter esses conceitos internalizados, vocês precisam ter esses conceitos naturalizados dentro de vocês, tá certo? Então não é uma aula que passe com pressa para só olhar ali o que está sendo feito e qual é a conta, tem que ser passada com calma e prestando atenção em cada definição e em cada proposição, tá certo? Então vamos para lá, vamos diretamente para iniciar a nossa aula e já começamos direto com a definição, que diz o seguinte, ó. Diremos que o conjunto acima, né, conjunto V acima, ele é, deixa eu abrir aqui, um conjunto acima munido de uma adição e de uma multiplicação por escalar é um espaço vetorial se para quaisquer U e V e W em V e para todo W e para todo lambda, né, e mi pertencente aos reais são válidas as seguintes propriedades. Bom, esse assunto aí é muito importante na engenharia, na área da informática, então a gente precisa prestar bastante atenção. E esse é o primeiro conceito, é a primeira definição. Aqui nós vamos definir o que é um espaço vetorial, tá bom? Pelo nome, você já imagina, é um espaço de vetores. Mas aqui agora os vetores não são aqueles mesmos vetores que não é somente, né? Não é somente aqueles vetores que você trabalha lá em física, trabalha em geometria analítica, né? Aquelas enúplas, né, que você trabalha lá. Aqui as funções formam um espaço vetorial, as matrizes formam um espaço vetorial, os polinômios e dentre outros. Bom, e o que é que determina que um conjunto de elementos, né, seja considerado um espaço vetorial? Justamente como eu disse, tem que respeitar essas 8 regras que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Antes, eu quero trazer para vocês que U, V e W, nessas definições, são consideradas vetores. Sempre, limpem a mente. Não imaginem vetores apenas como os vetores x1, x2 não. Certo? x1, y1 não. Ou x1, y1, z1, tá bom? Vetores podem ser matrizes, podem ser funções, podem ser polinômios. Depende do espaço vetorial. Quem determina é a maneira que está definida a adição e a maneira que está definida a multiplicação por escalar, tá bom? E aí, dado que ele foi definido por uma adição e multiplicação por escalar, ela tem que respeitar essas 8 regras que a gente vai começar a ver a partir de agora. As 4 primeiras referem-se à adição, certo? Ou seja, definida a adição do conjunto, você tem que verificar se essa adição respeita essas 4 primeiras propriedades. Ou seja, a primeira, quais são elas? A primeira, ela tem que ser comutativa. Então, os vetores dentro desse meu conjunto V, depois de definida a adição, ela tem que ser comutativa. Ou seja, tanto faz somar U mais V, como V mais U. O resultado tem que ser o mesmo. Então, tem que respeitar essa regra. Ela tem que ser associativa. O que quer dizer isso? Você pode somar V mais W, tá certo? Depois somar o resultado com U. E o resultado dessa operação tem que ser o mesmo que somar U mais V e depois somar com W. Então, ela tem que ter a propriedade da associatividade. Tem que existir um elemento neutro. E aqui, pessoal, o elemento neutro não é o zero, somente o zero. Depende do espaço vetorial. Cada espaço vetorial se é um espaço vetorial, tem seu elemento neutro. Por exemplo, o espaço das matrizes, o elemento neutro é a matriz nula, tá bom? Com a adição e a multiplicação usual. Se eu pegar o espaço das funções, a função nula, né, identicamente nula, f de x igual a zero, é considerado o espaço considerado o elemento neutro dela. Mas dependendo do espaço vetorial, como vocês vão ver aqui no exemplo, se a adição não for usual, o que é usual? É aquela definição que a gente já está acostumado a fazer, já vem trabalhando com ela faz anos, ou seja, somar matrizes, igual como vocês aprenderam no ensino médio. Então ali é a soma usual. Tá certo? Mas dependendo do processo que você esteja trabalhando, pode ser que o cara tenha definido a soma de uma maneira totalmente diferente. E a multiplicação por escalar também. Então, para cada caso, é um caso. Só limpem a mente e dizer que aqui não é o zero, não. É um vetor.
Claro que para cada vetor, cada espaço vetorial tem seu elemento neutro. E tem que ter para ser espaço vetorial, beleza? Diz também que tem que existir um oposto. Ó. Para cada U pertencente em V, tem que existir um outro vetor tal que a soma deles dê o elemento neutro da propriedade 3. Se existe esse elemento neutro, então para cada vetor U pertencente a V, tem que existir um outro tal que a soma deles seja igual ao vetor nulo. Legal? Agora as outras, eu disse a vocês que eram 8. Então as 4 primeiras referem-se à adição, que é essas 4 primeiras agora. Anota essas propriedades aí para o vídeo, faz um print, da maneira que você achar melhor. Mas vocês têm que internalizar, não pode mais esquecer mais nunca. Viram? Agora não pode mais esquecer, porque vocês vão ser cobrados sobre essas propriedades. Para identificar se um espaço vetorial, ele é espaço vetorial, um conjunto, ele é um espaço vetorial, tem que respeitar essas regras. As 4 primeiras vocês acabaram de ver. Vamos para as outras 4. As outras 4 aí referem-se à multiplicação por escalar. Ó, ela tem que ser associativa em relação aos escalares. Vocês sabem que lambda foi definida aqui em cima. Ó, lambda e mi é números, tá bom? Números constantes. Então ela tem que ser associativa, ou seja, eu posso primeiro multiplicar mi vezes o vetor u e depois o resultado multiplicar por lambda, tá certo? Ou eu posso simplesmente multiplicar lambda e mi primeiro, ou seja, multiplicar primeiro as constantes e o resultado multiplicar pelo vetor. O resultado tem que ser o mesmo. Ela pode ser distributiva, ela tem que ser distributiva, não é pode, ela tem a obrigação dela ser distributiva, ou seja, se eu estou somando duas constantes e multiplicando pelo meu vetor mi, eu posso primeiro somar as constantes e depois multiplicar pelo vetor, ou eu posso primeiro multiplicar lambda vezes mi, que é o que acontece aqui, e lambda vezes u, né, vezes o vetor, e mi vezes o vetor, e somar os resultados. Os resultados têm que ser o mesmo, tá bom? O resultado aqui tem que ser o mesmo. Ela pode ser também ela tem que ser distributiva em relação à soma dos vetores. Eu estou somando os vetores u mais v e multiplicando por uma constante lambda. O mesmo que o resultado dessa operação tem que ser o mesmo que se eu multiplicasse lambda vezes mi e lambda vezes v, ok? Então, para todo u e v pertencente ao v grande, né? E lambda é o número real. Por último, esse 1, tá certo? Esse 1, ou seja, ele é uma constante que multiplica o vetor u, tá certo? Vai multiplicar aqui o vetor u e vai retornar o próprio vetor u. Também tem que ter o elemento neutro em relação ao escalar, tá certo? Para todo u pertencente a v. Beleza? Então essas são as 8 propriedades. Ela tem que respeitar essas 8 propriedades. As 4 primeiras relacionadas à adição e as 4 últimas aí relacionadas à multiplicação por escalar. Beleza? Então ela tem que respeitar essas 8. Se falhar em uma delas, professor, só uma, ela respeitou as 7, mas falhou em uma, não é espaço vetorial. Ela tem que ir às 8, tá bom? Se você vai lá tentando demonstrar se é espaço vetorial, fez a primeira, fez a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, falhou na última, não é espaço vetorial. A mesma coisa, se você vai fazer, já falhou na primeira, não é espaço vetorial. Já pode encerrar e dizer, ó, esse aqui não é espaço vetorial. Tá certo? Se falhar em uma das 8, não é espaço vetorial. Bom, vamos ver alguns exemplos, né, de espaços vetoriais. Eu não vou fazer a demonstração desses porque são espaços vetoriais já conhecidos, né? Então, como eu disse a vocês, o conjunto dos polinômios, né, formado pelo polinômio nulo e todos os outros polinômios de grau menor ou igual a n, com coeficientes reais. Definimos a adição e a multiplicação dessa maneira, ou seja, são adição e multiplicação usual. Como é que a gente soma polinômios? A gente soma os coeficientes aqui dos termos iguais, né? Dos termos iguais. De primeiro grau, somou A1 mais B1, os termos independentes, A0 mais B0, ou seja, de maneira usual. Quando eu vou multiplicar por uma constante, né? Fazer aqui a multiplicação por uma constante, então eu multiplico o elemento, né? A constante vezes cada elemento do meu polinômio. Isso aí é um espaço vetorial. Se você for mostrar e fica como exercício para vocês, querendo mostrar, ela respeita aquelas 8 propriedades que foi dito anteriormente. Então, já bota na cabeça. O conjunto dos polinômios é um espaço vetorial. A demonstração fica a cargo de exercício para vocês. Como eu já tinha falado também, o conjunto das funções, né, de todas as funções com domínio A,
contra domínio R, se FG pertence a esse conjunto e lambda é um número real, então a gente pode afirmar também que com a soma usual, né, somar f mais g, é somar a função f de x mais g de x e lambda vezes f de x, é só pegar a lambda e multiplicar a minha função. Então, com esta adição e produto por escalar, é um espaço vetorial, tá bom? Conjunto das matrizes, como eu disse a vocês, o conjunto da matriz aqui também é um espaço vetorial, tá certo? Conjunto da matriz M por N, com coeficientes reais, M por N, munido de operações análogas àquelas definidas, tá bom? Números reais. Bom, isso tudo que nós estamos trabalhando e é o foco das nossas aulas, tá bom? É o nosso foco aqui das nossas aulas. Ela é sempre baseada no espaço vetorial real. Nós não estamos aqui preocupados com o espaço vetorial complexo. Não é muito mais complicado, mas a gente vai focar aqui com o espaço vetorial real, tá bom? Vamos lá, vamos ver isso aí agora na prática. Todos esses aí foi na prática, mas agora a gente vai fazer a demonstração com um a um dos termos, né? Ou seja, um a um daquelas propriedades que a gente acabou de ver, tá certo? Então, o conjunto M, né, o conjunto V, na verdade, de R ao quadrado, né, ou seja, do R2, os pares ordenados, tal que x e y são números reais, é um espaço vetorial, com as operações de adição e multiplicação por um número real assim definidas. Toda vez que vocês verem um conjunto, vocês têm que se perguntar qual é a adição que ele está me dando, qual é o produto que ele está me dando, ou seja, como é que ele definiu a adição para esse conjunto, tá bom? Então, ele definiu aqui a adição usual. x1 mais x2, ou seja, eu somo a primeira coordenada com a primeira coordenada do outro vetor e a segunda coordenada com a segunda coordenada. E quando eu faço essa multiplicação por escalar, alfa vezes xy, aí basta multiplicar alfa vezes x e alfa vezes y. Ela é usual. E ele está dizendo que é um espaço vetorial. A gente vai só verificar que realmente é, tá bom? Bom, a primeira propriedade, você não é obrigado também a seguir uma ordem. Ah, vou fazer a mesma ordem que está lá. Não, se vocês acharem, vão lembrando e vão colocando, vocês podem colocar na ordem que vocês acharem melhor. Mas eu vou tentar ir fazer mais ou menos na ordem de que eu coloquei aqui no material, tá bom? Primeira coisa, eu tenho que provar que U mais V é igual a V mais U, ok? Lembrando que U, V e W pertencem a esse conjunto V e que alfa aqui pertence, eu vou precisar de outra constante, né? Porque eu vou precisar de pelo menos de um beta e um beta pertence aos reais, são números, tá bem? Então vamos lá, eu tenho que provar isso, que U mais V é igual a V mais U, então vamos lá, U eu vou chamar de x1, y1, esse aqui é o meu vetor U, mais o meu vetor V, x2, y2. Então, se eu somar agora aqui esses dois vetores, a soma é usual, primeira coordenada com primeira coordenada. Então, esse aqui vai me dar x1 mais x2. Isso aqui vai ser igual, igual não, a outra coordenada vai ficar y1 mais y2, tá certo? Ou seja, eu fiz a soma. Bom, pessoal, aqui, esses números aqui, eles são reais. Números reais, a gente sabe que comuta. Números reais, ou seja, somar 2 mais 3 é igual a somar 3 mais 2. Lembre-se, eu não estou falando de vetores, estou falando de números reais. Menos 2 mais 4 é a mesma coisa de ser 4 menos 2, tá certo? Então, eles comutam. Então, por ser números reais e comutar, então eu posso reescrever ela como sendo o seguinte. x2 menos mais, né, x1, comutei aqui os números, e y2 mais y1. Isso aqui vai ser igual. Ó, pessoal, eu tenho aqui x2 mais x1, então eu posso reescrever isso aí como sendo x2, y2 mais x1, y1. Ok? Nós saímos daqui, ó, nós saímos de U mais V e nós chegamos em, isso aqui vai ser igual, vou colocar aqui embaixo. Quem é x2 e y2? V. Quem é x1 mais y1? U. Então, nós saímos de U mais V e chegamos em V mais 1. Então, respeitamos aí, fizemos a nossa primeira propriedade. Falta provar 7, tá bom? A primeira já foi feita. Vamos para a segunda. Mostrar aqui a nossa segunda
propriedade? Bom, o que é que eu tenho que mostrar aqui agora? Associatividade. Eu tenho que mostrar que U mais V mais W, isso que eu tenho que mostrar, é igual a U mais V, tá certo? Mais W, tá certo? Então eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair de um e chegar no outro. U mais V mais W, tá certo? Isso aqui vai ser igual. Vamos definir aqui, ó, para poder a gente não ficar sempre olhando. X1, U vai ser X1, Y1, como eu já usei, tá certo? V vai ser X2, Y2. E W, que eu não usei ainda, eu vou colocar como X3, Y3, tá certo? Então, vamos lá. E aí, eu vou ganhar também um tempinho. U é quem? X1, Y1. A gente sabe, pessoal, mas a gente sabe que somar V mais W vai ser igual a X2 mais X3, Y2 mais Y3. Concordam? Vamos lá. Agora eu vou somar. Esse aqui é um vetor, e aqui também é um vetor. Eu vou somar esses dois vetores, tá certo? Somar esses dois vetores. Quando eu fizer a soma, isso vai me dar o seguinte, ó, X1 mais X2 mais X3 é somar a primeira coordenada desse com a primeira coordenada desse vetor. E a minha segunda coordenada vai ficar Y1 mais Y2 mais Y3. Somei aqui a minha outra coordenada, ok? Bom, mas a gente sabe que os números reais, né? Os números reais têm a propriedade de ser associativa. Ou seja, somar 2, se eu somar 2, 3 e 2, ou seja, se eu somar 2 mais 3 mais 4, isso aqui é o mesmo que somar 2 mais 3 mais 4. Para números reais, isso aqui é verdade desde que a gente nasceu. Concordam? Isso aqui é desde que a gente nasceu. Vou apagar isso aqui. Beleza? Então, eu vou só usar essa ideia aqui. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, ó. X1 mais X2 mais X3, ou seja, preserva a propriedade associativa. Isso aqui é igual a Y1 mais Y2 mais Y3, ok? Subir mais um pouco aqui. Vamos ter o seguinte. Isso daqui vai ser igual X1 mais X2, primeira coordenada, Y1 mais Y2, ok? Mais o X3 mais não, né? É a segunda coordenada. Y, vírgula, Y3, ok? Portanto, deixa eu só. Portanto, eu vou ter, fazer assim. Então eu vou ter aqui, ó, que, deixa eu olhar se assim, a câmera não está atrapalhando, tá não, tá tranquilo. Ó, então isso aqui eu vou ter aqui. Bom, quem é X1 mais X2? Isso na verdade é o mesmo que, deixa eu fazer assim, né? X1 Y1 mais X2 Y2 mais o vetor que estava aqui, né? Sozinho, X3 Y3. Isso significa dizer que esse vetor aqui vai ser U, que é X1 Y1 mais V mais W aqui fora. Então, ó, eu saí daqui somando primeiro V mais W e terminei somando U mais V mais W. Então, isso aí mostra, pessoal, que a nossa segunda propriedade aí está correta. Bom, vocês lembram aí qual é a terceira propriedade? A terceira propriedade fala sobre o elemento neutro, né? Ou seja, tem que existir um elemento neutro. Bom, pessoal, a gente sabe que existe, né? Nossa terceira propriedade, a gente sabe que existe. Qual é na terceira propriedade? O vetor nulo. A gente sabe que o vetor nulo mais o vetor x1,
y1, sabe que o resultado disso aqui é igual a x1, y1. Ok? Então aqui basta vocês exibir que existe esse vetor. A gente sabe que o vetor nulo, né, pela definição, vai ser igual a soma é a soma usual, então mostra lá. O 4, tem que existir um oposto, e a gente sabe que existe, né? Se eu pegar aqui vou colocar assim, ó, A, B, nessa aqui eu vou encontrar ele, X, Y, A mais B, isso aqui tem que ser igual a 0, 0, que é o elemento neutro, né, da terceira propriedade. Então vamos lá, isso aqui vai ser igual a X mais A, Y mais B, isso aqui está sendo igual a 0, 0. Significa dizer que X mais A é igual a 0, Y mais B é igual a 0. Tenho dois vetores iguais, suas coordenadas têm que ser iguais, tá bom? Eu quero descobrir justamente se existe esse A. Existe, né, pessoal? Quem é A? A é menos X. E quem é o B? B é igual a menos Y. Ou seja, existe um menos U, né? Um menos U, tal que... Porque, ó, eu estou querendo fazer rápido e talvez vocês não estejam entendendo. Que quem vai ser agora o meu AB? Meu AB vai ser menos X menos Y. Se eu colocar o menos em evidência, vai ficar menos 1 vezes XY. Tá bom? Então é menos 1 vezes. Só que XY é justamente X1, Y1, né? É justamente o U. Tá certo? É justamente o U. Então eu posso dizer, vou colocar daí direto aqui, é igual a menos U. Tá certo? Então existe sim um elemento, um vetor. Existe um vetor que somado com qualquer um dos vetores, aqui é um caso geral, seja igual ao vetor nulo. Tá bom? Vamos lá. Vamos continuar. Essa é a terceira, quarta propriedade, né? Vamos agora para a quinta propriedade. Vou fazer já assim, tá bom? Vamos para a quinta propriedade. A nossa quinta propriedade, ele fala sobre as constantes alfa vezes beta vezes o vetor U. Então, isso daqui tem que ser igual a beta vezes alfa vezes U vezes U, tá certo? Isso aqui é a quinta propriedade. Então, vamos lá. Eu tenho alfa vezes beta vezes o vetor U. Quem é o vetor U? X1, Y1, ok? Quando eu tratar só de U, pessoal, eu vou colocar só XY, tá bom? Só para não ficar repetindo sempre X1 e Y1. Só tem um vetor, não tem perigo de confundir. Então, vai ficar alfa vezes beta vezes XY. Então, esse aqui é alfa vezes... Como é que ele definiu? Quando eu pegar uma constante e multiplicar por um vetor, como é que ele definiu? Ó, como foi que ele definiu? Você tem que sempre ter atenção, né? Eu tenho que fazer tudo baseado em como ele definiu. Ó. Ele definiu aqui em cima, ó. Esse segundo passo aqui, ó. Ele definiu aqui, ó. Basta multiplicar a constante por cada uma das das coordenadas, tá certo? Então é isso daí que eu vou usar lá embaixo. Então, vamos lá. Vamos fazer. Ok? Então isso aqui vai ficar alfa vezes. Então eu vou fazer beta x. Tá no vermelho? Deixa eu continuar no vermelho. Beta x beta y. Só que agora eu tenho uma constante multiplicando um vetor de novo. Então vai ficar como? Alfa vezes beta vezes x e depois alfa vezes beta vezes y. Pessoal, dentro desse vetor, os três são números reais. Alfa é um número real, beta é um número real e x é um número real, certo? E a gente sabe que nos números reais, a ordem dos fatores não altera o produto. Então eu posso multiplicar da seguinte forma: beta vezes alfa x. E aqui eu posso dizer também a mesma coisa, beta vezes alfa y. Ok? Então, isso daqui vai ser igual a... Posso colocar o beta aqui fora, né? Em evidência, está multiplicando os dois, então vai ficar beta vezes alfa x vezes... a segunda coordenada, alfa y. Tá certo? Alfa y. Ou y alfa, tanto faz.
Então isso aqui vai ser beta vezes, eu vou abrir aqui, ó, vai ficar alfa vezes o vetor x, y. Logo, beta vai ficar beta vezes alfa vezes mi. Ou seja, a gente provou, saiu de alfa vezes beta vezes mi, não, vezes u, né? Confundo aqui. Isso aqui é um u, vezes o vetor u, alfa vezes u. Então a gente saiu daqui, ó, dessa condição, alfa vezes beta vezes o vetor u, e chegamos em beta vezes alfa vezes u. A gente prova aí a nossa quinta propriedade, tá bom? Prova aí a quinta propriedade. Bom, a sexta propriedade, a nossa sexta propriedade aqui, essa nossa sexta propriedade, vai ser o seguinte, ó. Opa, 4 não, 6, né? Sei mais o algarismo romano, não. A nossa sexta propriedade aqui vai ser o seguinte, em relação à distributividade em relação às coordenadas, ou aos vetores, alfa mais beta vezes o vetor mi. Vou provar, ou tenho que provar que isso aí vai ser igual a alfa vezes u mais beta vezes u, tá certo? Isso é o que eu tenho que provar. Então eu tenho que partir daqui, tenho que partir de alfa mais beta vezes o vetor u. A gente já combinou aqui que alfa mais beta, que esse vetor u eu vou chamar só de xy, certo? xy. Bom, alfa mais beta é uma constante. Quando são duas constantes, ela continua sendo uma constante, tá bom? Então isso aqui vai ser igual a alfa, deixa eu melhorar meu alfa mais beta, isso aqui está multiplicando x, e a outra vai ficar alfa mais beta, isso aqui está multiplicando y, tá certo? Então aqui, pessoal, aqui eu posso fazer alfa mais beta, alfa x e beta x. Então aqui eu posso colocar como sendo alfa x mais beta x. Ali também eu posso fazer com y, alfa y mais beta y, porque são números reais. Alfa y mais beta y. Bom, mas escrever isso aí é o mesmo que escrever alfa x, alfa y mais beta x, certo? Beta y. Bom, alfa x é o mesmo que alfa vezes alfa x, y, vou colocar aqui o alfa fora, x, y, mais, colocar o beta fora também aqui, né? Beta, aqui fora vai ficar beta vezes x, y. E aí você vai ter alfa vezes u, mais beta vezes u. Ou seja, saímos de alfa mais beta u e mostramos que ela vale a propriedade da distributividade. Tá certo? Isso quando eu somo os dois vetores e depois multiplico por um vetor. Qual é a minha propriedade 7? A minha propriedade 7, nesse caso da gente aqui, ó, propriedade 7, essa propriedade 7 aqui, ela vai ser, eu quero agora somar dois vetores, u mais v, multiplicado agora por uma constante que eu estou chamando de alfa, e mostrar que ela é igual a alfa vezes u mais alfa vezes v, tá certo? Então vamos lá. Eu sei já, e aqui eu já vou colocar direto, que somar u mais v é x1 mais x2, certo? Vírgula, o segundo coordenada y1 mais y2. Isso daqui está multiplicado por alfa. Quando eu fizer essa multiplicação, eu vou ter o seguinte, vou ter que alfa vezes x1 mais x2 na primeira coordenada, e na segunda vai ser alfa vezes y1 mais y2, segunda coordenada. Aqui vai ser alfa x1 mais alfa x2, segunda coordenada, alfa y1 mais alfa y2. Bom,
Isso aqui eu posso quebrar em dois vetores, soma de dois vetores, é o mesmo que alfa x1, vírgula, alfa y1, na primeira, mais alfa x2, vírgula, alfa y2. Pessoal, quando eu quebro assim, ó, vocês podem observar que se eu somar esses dois vetores, aqui dá exatamente o passo anterior, tá certo? Então você pode, ou você já enxerga a soma, ou você já escreve como soma de dois vetores. Bom, mas aqui eu ainda posso enxergar como sendo alfa vezes x1, y1, mais alfa vezes x2, y2, ok? Logo, portanto, isso é o mesmo que alfa vezes u, mais alfa vezes v, ok? x1, y1 é u, x1, y2 é v. Então, a gente saiu daqui e mostrou que ela é distributiva. Legal? Provamos a propriedade 7. Falta somente a última, né? Falta agora somente a última. Vamos mostrar aqui a 8, a propriedade 8. Aqui mesmo, vamos criar outra página. A propriedade 8, claro e evidentemente que existe esse número, né? Esse 1, né? Elemento neutro, o elemento neutro é o próprio 1. 1 vezes o vetor x1, x1, y1, xy, né? A gente combinou assim, né? xy, isso é o mesmo que 1 vezes x vezes 1 vezes y. Isso aqui é igual a xy, ou seja, 1 é o nosso elemento neutro, né? O 1 aqui, o próprio 1, nesse caso aqui é o 1, é o elemento neutro, tá certo? Confirmado aí, resolvido a questão. Você provou as 8? Provou. Deu falha em nenhum? Não. Então, provamos que é um espaço vetorial. Espaço vetorial. Ok? É um espaço vetorial com paz e tranquilidade na cabeça. Vamos mostrar outra. Agora aqui, pessoal, já é um caso que eu trouxe, onde a soma não é usual. Coisas que nós vamos observar aqui. Em primeiro lugar, a soma e o produto aqui não são usuais, não são aqueles soma e produto que a gente está acostumado. Alguém criou o conjunto e definiu a soma da maneira dele. E ele quer saber se é um espaço vetorial ou não, certo? No caso aqui eu já botei mostrando que é um espaço vetorial. Então a gente vai ter que mostrar que é um espaço vetorial, tá certo? Ou seja, não vai falhar para nenhuma das 8 propriedades. Ó, esse conjunto V, pessoal, não é vetores, é números reais. A parte da reta real positiva, né? Porque vai do zero até o infinito. Então são números. Então x e y aqui são números e não vetores, né? Claro que tem um tratamento vetorial, mas aqui são números, para quando a gente estiver fazendo aqui nossas propriedades. Então vamos lá. Eu já sei, eu vou considerar que x, y, z pertencem, né, a V, a esse conjunto V, ou seja, são números a partir do zero em diante, tá certo? Real. E ainda mais, eu vou precisar de um lambda e de um alfa, né? Eu estou usando beta no lugar de lambda, né? Então vou colocar beta. Beta vezes beta e lambda e alfa, né? Na verdade, pertencente aos reais também. Então vamos lá, provar as 8 propriedades. Primeira, agora usando essa soma, ó. Olha como é que ele definiu a soma, pessoal. Dado dois números, a soma para eles é o produto. Então, se você pegasse o 2 e o 3, são elementos desse conjunto, né? Ou seja, acima de zero, a soma para eles não ia dar 5, ia dar 6. Era 2 vezes 3, 6, porque está definindo a soma como um produto. Entendeu? Então, para ele, a soma dele é o produto. Se pegar 3 e 4, a soma usual daria 7. Mas para ele, para quem definiu esse conjunto, a soma é 12. Entenderam? Então vamos lá, vamos provar e tem que usar as regras deles. Ou seja, ele definiu. Agora a gente é como se fosse lá o fiscal. Vamos verificar se com essa soma e com esse produto por escalar, se vai respeitar as 8 regras. Se falhar em alguma, a gente diz, olha, o teu conjunto não pode ser registrado como espaço vetorial. Legal? Vamos lá. Primeira comutativa. A soma, dado dois números, x e y nesse caso, se ela comuta. Bom, a soma de x mais y, a gente sabe que é o produto. É x vezes y. Opa, mas x vezes y são números reais, tanto faz a ordem dos fatores. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso escrever como sendo y vezes x. Isso aqui
eu posso reescrever ele, de acordo com a minha soma, como sendo y mais x. Opa, então existe uma comutatividade aqui, né? Ó, x mais y está sendo igual a y mais x, está aprovado na primeira regra. Tá bom? Vamos ver a segunda regra, se passa na segunda regra. A nossa segunda é a associatividade, né? Então, tem que ser tanto faz escrever x mais y mais z. Eu tenho que ser associatividade, ser o mesmo que somar x, y mais z. Bom, isso aqui é o mesmo que escrever x, né? Opa, deixa eu escrever esse x mais bonitinho. Escrever x mais... Quem é y mais z? Segundo o dono desse conjunto, né? Para eles, o x vai ser y vezes z. Vai ser o produto, né? A soma para ele é sempre o produto. E y vezes é um número também, né? Um número real qualquer, tá bom? Então, x é x, né? Então, quando eu fizer agora a soma desses dois números, né? Aí, o resultado vai dar quem? É o produto. É x vezes o outro número que é yz. Tranquilo? Opa, mas a gente sabe que para os números reais, eu posso associar, porque por enquanto está associado aqui era um número, né? Era o yz. Então eu posso reescrever ele associado da seguinte maneira. Em vez de fazer o produto yz, eu posso fazer xy mais z. Ok? Opa, xy mais z não, xy vezes z. Estou só associando de maneiras diferentes. Fala uma coisa, escrevo outra. Vezes z. Bom, mas eu posso reescrever isso como sendo xy mais z. Afinal, a soma para ele é o produto, né? xy mais z. Bom, beleza. E agora eu posso, na verdade, reescrever isso aqui também como sendo xy como sendo x mais y mais z. Então, ó, é associativa também. Saímos daqui e chegamos aqui. Segunda propriedade provada também. Vamos para a terceira. Tem que existir um elemento nêutron. Quem vai ser o elemento nêutron? Bom, o elemento neutro, nesse caso, pessoal, e é por isso que eu trouxe esse caso, já não vai ser o zero. Porque se fosse o zero, vou até fazer de preto aqui para mostrar a vocês que é o erro. Se fosse o zero mais x, para ele, a soma é o produto. Então, seria 0 vezes x, que o resultado daria quem? 0. Ou seja, não voltou para x. Então, 0 não é o elemento neutro daqui. Não é. Tá certo? Elemento neutro. Então, quem vai ser o elemento neutro desse conjunto que ele definiu? Bom, tem que ser um número que somado com x, volta para x. Como eu sei que a soma é o produto, então vai ser 1. 1 mais x vai ser igual a 1 vezes x. Opa, mais 1 vezes x é igual a x. Então, esse 1 é o elemento neutro. Certo? É o elemento neutro. Ok? É o elemento neutro. Ah, beleza. Já sabemos quem é o elemento neutro da adição. Precisa agora fazer o item 4. O item 4 diz o seguinte, olha, tem que existir para cada número, né? Ou seja, para todo x que pertence a V, tem que existir um outro número, tá certo? Tem que existir um outro número que nesse caso a gente sabe, né? Pensando um pouquinho aí no algebrismo, vai ser x a menos 1, tal que quando eu fizer a soma x mais x a menos 1, isso daqui vai ser igual a 1, tá certo? Por quê? Porque a soma é o produto, é x vezes x a menos 1, isso aqui é o mesmo que x vezes, não, aí não acaba mais nunca, x, isso é o mesmo que x elevado a 1 menos 1, isso é o mesmo que x elevado a 0, ok? X elevado a 0, que vai ser igual a, não gosto desse x, x elevado a 0, que é igual a 1. E quem é 1, pessoal? É justamente o elemento neutro da outra propriedade. Então, para cada x desse conjunto, para essa definição que ele deu de soma, né, de produtos, soma e a soma deles é o produto,
então vai ser o inverso. Então, se você pegar o 2, quem vai ser o oposto para ele, para esse conjunto de números reais? O oposto é 1 sobre 2. Se você pegar 3, o oposto é 1 sobre 3. Se eu pegar um 4, o oposto é 1 sobre 4. Então, o oposto, que a gente está acostumado a dizer que o oposto de 4 é menos 4. E é. Com soma e produtos usuais, o oposto de 4 é menos 4. Mas da maneira que esse cara definiu, que ele trouxe para a gente, imagina que ainda é o cartório, para registrar lá, a maneira que ele construiu aí, e a gente está verificando ali se respeita todas as regras, então para ele, o elemento neutro desse conjunto é 1 e o oposto é sempre o inverso. Né? Cada número você pega o inverso. Então vamos lá. Feita aqui já a propriedade 4. Agora vamos para a propriedade 5. Propriedade 5. A propriedade 5 diz o seguinte, ó. Alfa vezes beta vezes x. Eu tenho que provar que isso aqui é igual a alfa. Melhor, vamos fazer o seguinte. Provar que beta... Eu penso uma coisa e escrevo outra. Que beta vezes... Pode ser alfa vezes x, né? Ou que eu posso associar aqui de maneira, né? Alfa vezes fazer primeiro o produto, tá bom? Então eu posso inverter ou fazer aqui primeiro o produto. Vou até olhar como foi que eu escrevi exatamente aqui, né? Ó, uma coisa corresponde à outra. Ele coloca aqui primeiro que alfa vezes u, né? Mas aí tanto faz, né, pessoal? Você provar aqui ou provar que pode fazer aqui primeiro o produto, tá bom? Mas como eu botei no material, eu vou fazer igualzinho ao material, tá bom? Vamos lá. Então, na verdade, eu tenho que provar, eu vou mostrar para ficar igualzinho o material. Mas tanto faz. Se você provar isso aí, pessoal, tá provando a mesma coisa que está lá. Tá certo? Então, vai ficar... Eu vou provar que isso é o mesmo que alfa vezes beta vezes x. Vai se tornar mais fácil ainda. Vamos lá. Eu quero alfa vezes beta vezes x. Vou partir daqui. Quero chegar ali. Então, vai ficar alfa vezes... Pessoal, quem é o produto de um número por uma constante? Para esse cara que construiu esse conjunto, quando eu pegar uma constante e multiplicar, a constante vai ser agora expoente, certo? Vai ficar x elevado à potência, ou seja, se você pegar um 4 e multiplicar pelo 2, para ele é 2 à quarta, considerando que 4 é uma constante. Se você pegar um 3 e multiplicar por esse número, né? Por um número maior que 0, então vai ficar esse número elevado a 3, tá certo? É isso que ele definiu, foi assim que ele definiu. Então isso aqui vai ser igual a x elevado a beta. Opa, mas escrever isso, agora aqui eu tenho um outro número, então eu tenho um alfa aqui. Então escrever isso é o mesmo que escrever agora x elevado a beta, fazendo a multiplicação por alfa, é pegar esse número e elevar a alfa. Opa, mas a gente sabe que potência de potência eu posso reescrever ele da seguinte maneira: x elevado a alfa vezes beta, ok? Alfa vezes beta. Mas escrever isso é o mesmo que escrever alfa vezes beta vezes x. Alfa vezes beta é um número vezes x. Ou seja, eu consegui chegar também. Massa? Isso na quinta propriedade. Opa, eu quero baixar e aperto errado. Vamos para a sexta propriedade. Agora, vamos ter que mostrar agora aqui, ó, na nossa sexta propriedade. Sexta propriedade, vamos ter que mostrar aqui alfa mais beta vezes x. Isso aqui é igual a alfa vezes x mais beta vezes x. Vamos lá. Vamos sair daqui. Alfa mais beta vezes x. Então, isso aqui é igual a x elevado a alfa mais beta. Afinal, alfa mais beta é uma constante, concordam? É uma constante. Isso aqui eu posso reescrever como sendo x elevado a alfa, potência de mesma base, vezes x elevado a beta. Escrever isso é o mesmo que escrever isso, concordam? São números reais. Portanto, mas o produto é o mesmo para ele. Para esse conjunto aqui, o produto é a soma. X elevado a alfa mais x elevado a beta. Opa, mas escrever x elevado a alfa é o mesmo que escrever alfa. Para esse conjunto é o mesmo que escrever alfa vezes x mais beta vezes x. Ou seja, acabei mostrando também a sexta propriedade.
Vamos para a sétima. Sétima propriedade. Qual é a sétima? Agora é pegando dois vetores. Então vamos pegar x e y, que são números que pertencem àquele conjunto V, né? Ou seja, são números acima de zero, né? Zero, positivo. X mais y. E vou multiplicar por uma constante, alfa. E tenho que mostrar que x vezes alfa, isso é igual a x vezes alfa, mais y vezes alfa. Ok? Vamos lá, vamos mostrar isso aí. Vou mostrar essa sétima propriedade. Então vai ficar o seguinte, ó. Se eu somar aqui x mais y, não é assim? Multiplicado por uma constante alfa. Bom, isso daqui é o mesmo que escrever, né? Quando você pega aqui, eu multiplico por uma constante. Em primeiro lugar, a soma de dois números para ele é x vezes y. Então, x vezes y vezes alfa. Mas quando eu multiplico por uma constante, isso é o mesmo que xy, isso aqui, elevado a alfa, quando eu multiplico por uma constante. Né? Toda vez que eu multiplico por uma constante, a constante se torna expoente para esse conjunto aí. Então, isso aqui é igual a x elevado a alfa vezes y elevado a alfa. Legal? Opa, mas o produto para ele é a soma. Então, isso é o mesmo que x elevado a alfa mais y elevado a alfa. Ok? Só que x elevado a alfa eu posso reescrever como sendo alfa vezes x mais y, alfa vezes y. Alfa vezes y. Ou seja, mais uma vez, acabei provando também a sétima propriedade. E a oitava é só mostrar que tem um elemento neutro na multiplicação, ou seja, na constante. E a gente vai ver que é também 1, né? Ó, porque 1 vezes x é igual a x elevado a 1. Que é o próprio x, ou seja, 1 também é elemento neutro da multiplicação por escalar. Ok? Mostrado mais um. Pergunta que fica é, será que todos os conjuntos, todos os espaços vetoriais são sempre, todos os conjuntos são espaços vetoriais? Não, vou mostrar um aqui que não é, tá certo? Vamos mostrar agora que o conjunto não é um espaço vetorial, tá certo? Então ele deve falhar em algum momento, tá certo? Uma das 8 ele vai falhar. Pessoal, mas eu não vou fazer as 4 primeiras. Ah, por que, professor? Faz. Não, porque a gente já fez as 4 primeiras. Aqui é a soma usual, ó. Então, se eu já fiz as 4 primeiras naquele outro, então é uma soma usual, eu já sei que as 4 primeiras vão dar correto. Vai ser correta. Porque eu já fiz antigamente, já mostrei tudo isso aí. O que ele mudou foi aqui, ó. Aqui não é uma multiplicação usual. Perceba que quando ele pega uma constante, ele multiplica só o primeiro termo e não o segundo. Ou seja, para esse conjunto aí, quando ele pega um 3 e multiplica por um par ordenado do tipo menos 2 e 4, né? Para ele o resultado é menos 6 e 4. Ou seja, ele multiplica só pelo primeiro e o segundo fica livre. Tá certo? Então, se vai dar algum erro, vai dar erro aí. Tá certo? Porque a primeira é usual. A usual eu já provei. Tá bom? Então, vamos lá. Então, eu vou começar a fazer a partir da quinta propriedade. Então, a partir da quinta propriedade, vou usar o algarismo romano, né? Estamos fazendo até agora. Opa, vamos lá. Quinta propriedade. Então, vamos lá. Na quinta propriedade, o que é que diz aqui? A quinta propriedade diz que alfa vezes beta vezes o vetor u, isso aqui é igual a alfa vezes beta vezes o vetor u. Certo? Então, vamos fazer. Então, vai ficar alfa vezes, quem é beta? Vezes quem é o vetor u? Nós estamos chamando de xy, né? Quando só tem o vetor u para não ficar muito repetitivo. Então, para ele, isso aí é o mesmo que alfa vezes, quando eu pego uma constante e multiplico um vetor, para ele o resultado é esse, ó. Beta vezes x e o y se mantém intacto. Então, eu fico com esse novo vetor. Agora eu tenho uma constante multiplicada por esse novo vetor. O resultado dela aqui é igual a quem? Alfa vezes beta vezes x e o y se mantém intacto. Mas isso daqui vai ser igual, vou botar para cá mesmo. Isso aqui vai ser igual a, eu posso reescrever como alfa, beta e x são números reais, eu posso reescrever como sendo beta vezes alfa vezes x. Vou até fazer o seguinte, como eu quero provar que alfa, beta e x, né? Vou fazer assim. Vou fazer, isso é o mesmo que escrever alfa vezes beta vezes xy, ok? Alfa vezes beta é um número. E é justamente alfa vezes beta vezes u. Consegui mostrar
a nossa quinta propriedade. Então, não falhou na quinta. Então, já sei que respeitou as 4 primeiras, porque a gente já resolveu anteriormente, e respeitou também a quinta. Então, até agora eu não provei, não resolvi a questão. Vamos agora para a sexta propriedade. Vamos ver se ele falha na sexta propriedade. Se não falhar, eu vou ter que andar até falhar em alguma, tá bom? Tem que chegar até a oitava, mostra que falha em algum canto. Se não falhar, é porque estou errando alguma coisa. Vamos lá. Confiança e pé embaixo. Ó, vamos lá. Isso aqui vai ficar igual. Agora vai ser a distributiva para as constantes. Alfa mais beta vezes o vetor. Isso aqui é o mesmo, tem que ser igual a alfa vezes u. Alfa vezes u mais beta vezes u. Tá certo? Tem que ser igual. Então vamos lá. Alfa mais beta é uma constante. Então eu vou partir daqui. Alfa mais beta vezes o vetor xy. Tá certo? Vezes o vetor xy. Isso aqui é o mesmo que alfa mais beta. Olha assim. Alfa mais beta. Fecha. Multiplica a primeira coordenada e a segunda fica livre. Porque é como ele definiu o produto de um escalar, né, por um vetor. Alfa mais beta vezes x mais y. Isso aqui é o mesmo que aqui é números reais. Eu posso fazer aqui a brincadeirinha. Então, esse aqui é alfa, né? Alfa x mais beta y e a segunda coordenada intacta. Aqui eu vou dar uma parada aqui, certo? Bom, eu vou desenvolver agora esse lado aqui, ó, e vou verificar se vai dar igual ao resultado que eu obtive quando eu desenvolvi aqui, certo? Vamos lá. Desenvolvendo esse outro lado. Eu vou ter alfa vezes u. U a gente sabe que é xy. Alfa vezes u. Aqui vocês vão ver que é xy mais beta vezes u, que é xy. Bom, isso aqui vai ser igual a alfa xy mais beta xy. Bom, o resultado disso aqui vai ser alfa x, né? Alfa x mais beta x. Opa, percebam que o primeiro membro deu igual, ó, igualzinho, tá vendo? Ó? Beta x. E o segundo membro é y mais y, porque a soma é usual, né? Então, y mais y é 2y. Opa! Aqui tem 2y, aqui tem quanto? Y. Isso significa dizer que falha. Isso aqui, eles dois aqui não estão sendo iguais, estão sendo diferentes. Então, a falha está na sexta propriedade. Portanto, eu posso concluir que não é espaço vetorial. Não é espaço vetorial. Ok? Isso aqui não é espaço vetorial. Legal? Bola para frente. Vamos agora ver as nossas propriedades. Ok? Vamos ver agora nossas propriedades. Bom, primeira proposição diz o seguinte. Ó, você já vê o espaço vetorial, nós temos o seguinte. Para que o laserzinho para a gente acompanhando. Primeira propriedade. Se U mais W for igual a V mais W, né, que é do cancelamento, se U mais W, um vetor U mais W é igual a um vetor V mais W, portanto, você pode concluir que U é igual a V. Tá certo? Se esse W aqui são iguais, então U vai ser igual a V. Primeira propriedade. Segunda, para qualquer lambda pertencente aos reais, lambda vezes zero é igual a zero, sempre. Para qualquer U pertencente ao conjunto, né, espaço vetorial V, 0 vezes o vetor U dá sempre 0. Se lambda vezes U é igual a 0, então ou lambda é igual a 0 ou U é igual a 0, ou seja, ou a constante é 0 ou o vetor é o vetor nulo daquele espaço vetorial. Para quaisquer lambdas pertencentes aos reais e U pertencente a V, menos lambda é igual a lambda vezes menos U, é igual ao menos aqui, lambda vezes U. Percebam, pessoal, que essas propriedades são as propriedades que a gente usa na matemática direto. Aqui é justamente a justificativa. Por que a gente usa lá na matemática? Ou seja, nós estamos entrando, né, um pouco mais aí na matemática, né, ficando um pouco mais profundo. A sexta é propriedade para qualquer U pertencente a V, menos U é igual a U.
Sétima, se U e V pertencem a esse espaço vetorial, então existe um único W pertencente a V, tal que U mais W é igual a V. Essas são as propriedades. Definição, agora para subespaço. A gente já estudou aqui o que é um espaço vetorial. O espaço vetorial tem que ser munido de uma adição e de uma multiplicação por escalar e tem que respeitar aquelas 8 propriedades. Isso é o espaço vetorial, o espaço menor. E se eu quiser, dentro desse conjunto, pegar um espaço menor, eu chamo ele de subespaço. E agora nós vamos ver a definição. O que é preciso? Todo conjunto que eu pegar dentro do espaço vetorial, ele é um subespaço? A resposta é não. Ela tem que respeitar as seguintes condições que eu vou falar agora. Primeiro, o vetor nulo tem que estar dentro dele. Não posso pegar qualquer conjunto. Se eu quero pegar dentro de um espaço vetorial um conjunto para ele ser subespaço, ele tem que ter dentro dele o vetor nulo, tá bom? É primordial que ele tenha o vetor nulo. Segundo, se o IV pertence a W, então a soma deles tem que pertencer também a W. Então você não vai pegar qualquer conjunto, já sabemos disso, já tem duas restrições. Em primeiro lugar, tem um espaço vetorial, o subespaço que você pegar tem que pegar o vetor nulo. Segundo, você tem que pegar esse subconjunto com a preocupação de que, dado 2 elementos, a soma deles não saia do seu conjunto, tá certo? A soma deles continue lá dentro do seu conjunto, beleza? Ou seja, que ele não pode viajar para outro subespaço, ele não pode sair dali de dentro, tem que continuar lá dentro, tá bom? A gente sabe que quando eu pego 2 vetores e somo, eu obtenho um terceiro vetor, e esse terceiro vetor tem que permanecer com a característica daquele conjunto que você pegou. A terceira proposição diz o seguinte, ó, se U pertence a W, então lambda mi, o lambda U, pertence a W, para todo lambda pertencente aos reais. Outra preocupação que você vai ter, dado o conjunto que você pegou, você tem que ter a preocupação de que qualquer multiplicação por qualquer escalar real, o resultado não gere um vetor fora desse subespaço. Ele não pode gerar um vetor fora desse subespaço, tá bom? Vamos lá, vamos provar isso aí, ó. Seja P de n, contido aí em P de n, dado por P de n, seria o conjunto P de x, ou seja, são os polinômios, um conjunto de polinômios aí, P de x, com a seguinte característica. Qual é a característica dele? Que toda vez que x for zero, o resultado vai dar zero. Então, eu estou pegando todos os polinômios que existem na vida? Não. Eu estou pegando polinômios onde, quando eu aplicar zero, o resultado é zero. Por exemplo, eu não estou pegando esse vetor aqui, ó. P de x igual, por exemplo, x ao quadrado mais 1. Esse conjunto, esse aí, ele não pertence a esse conjunto. Eu não estou pegando todos. Por quê? Porque quando eu calcular P de 0, o resultado dele dá 1. E eu quero que o resultado dê 0. Eu estou pegando conjuntos desse tipo, ó. Esse daqui pertence x ao cubo mais 2x ao quadrado mais x. Esse aqui pertence? Pertence. Esse aqui pertence a esse nosso subconjunto, dos polinômios. Pertence em si. Porque quando eu botar P de 0, eu vou ter 0 ao cubo mais 2 vezes 0 mais 0. Isso aqui é igual a 0. Respeita a condição lá do nosso conjunto. Tá certo? Respeita a condição. Então eu estou pegando todos os polinômios que existem que eu aplico o 0 e o resultado dá 0. Beleza? Eu aplico o 0 e o resultado dá 0. Então vamos lá. Vamos apagar aqui. Isso aqui é só para mostrar a vocês que eu não estou pegando todos os polinômios, estou pegando os polinômios com essa característica. E a questão pede para mim verificar que é um subespaço. Ele diz, ó, se você pegar todos os polinômios onde você aplica o 0 e o resultado dá 0, então ele é um subespaço. Bom, eu já sei que para provar que é subespaço, em primeiro lugar eu tenho que mostrar que o vetor nulo está dentro. O vetor nulo para os polinômios é um polinômio identicamente nulo. P de x igual a 0, ele pertence, pessoal. Ele pertence a esse conjunto, P de n. Por quê? Porque se eu aplicar P de 0, claro, o resultado é 0. O polinômio nulo, ele é 0 para qualquer valor de x, inclusive para o 0. Tá certo? Então ele pertence. Provei a primeira. A segunda, para subespaço, pessoal, só preciso mostrar essas 3. Para espaço, eu preciso mostrar as 8. Bom, agora eu tenho que pegar 2, para me provar a segunda, eu tenho que pegar 2 vetores, vou chamar de P de x e Q de x. Pegar 2 vetores pertencentes
né? Pertencente ao P de N, pertencente a esses subconjuntos, e tenho que mostrar que a soma está lá dentro. P de x mais Q de x. Bom, como P de x pertence, pessoal, a esse conjunto, então eu sei que P de 0, posso somar P de 0 mais Q de 0. P de 0 vai ser 0, porque P de x pertence a ele. E a característica é que P de 0 seja 0. E Q de 0 também vai dar 0. Por quê? Porque pertence também a esse conjunto. E a característica dele é que isso aí seja 0. Portanto, isso aqui é igual a 0. Mostramos que realmente pertence. Então, eu posso afirmar agora, né? Aqui a gente veio com a dúvida, né? Se pertence ou não. Não. Aqui eu tenho uma certeza, né? Que eu não peguei a soma não, né? Então, eu posso agora, na verdade, mostrar que P de x, afirmar que P de x mais Q de x, a soma continua lá dentro. Ou seja, preserva a característica. Tá bom? Beleza? Então, preserva a característica. Vamos lá. 3. O item 3. O item 3 eu tenho que provar aqui, dado um P de x, um polinômio P de x pertencente ao conjunto, né? E um lambda pertencente aos reais, eu tenho que mostrar que lambda vezes P de x pertence a esse conjunto. Opa! Mas lambda vezes P de x eu posso fazer lambda vezes P de 0, porque P de x pertence ao conjunto. Mas P de 0 eu sei que é 0, porque ele pertence, então guarda a característica. Mas um lambda vezes qualquer 0 vezes qualquer número é sempre 0. Então aí eu posso afirmar com tranquilidade que lambda vezes P de x preserva a característica, logo ele continua pertencendo ao conjunto. Tranquilo? Então nós provamos que se eu pegar dessa forma eu posso afirmar que é subespaço. Subespaço. Como eu disse a vocês, faz anotações. O que é que eu acabei de dizer? Para me provar que é subespaço, eu tenho que mostrar que o vetor nulo está lá dentro. Tenho que mostrar que se eu pegar dois vetores desse conjunto, a soma deles tem que continuar lá dentro. E ainda mais, eu tenho que mostrar que, se eu pegar um elemento desse conjunto e multiplicar por uma constante, o resultado continua preservando a característica, ou seja, continua lá dentro desse conjunto, tá bom? Aqui é um P de N, ficou parecido um W, né? Mas vocês entenderam. Vamos lá. Vamos verificar agora mais um, né? Mais um exemplo aqui para a gente verificar se dado S, né? Ou seja, são os ternos ordenados, x, y, z, mas aí eu não estou pegando todos os pares ordenados. Eu estou pegando os pares ordenados onde guarda essa característica, ó. Se eu somar os três conjuntos, ele vai ser igual a 0. Por exemplo, será que esse elemento aqui pertence a esse conjunto? 1 e 1 pertence a S? Sim ou não, né? Pertence a S? Não, né, pessoal? Não pertence. Por quê? Se eu somar 1 mais 1 mais 1, o resultado disso aqui dá 3. E 3 é diferente de 0. A característica dele é que dê 0, então não pertence. Qual seria um que pertença, professor? 1 e menos 2. Esse aqui pertence a S. Por quê? Se eu somar 1 mais 1 menos 2, o resultado disso aqui é 2 menos 2, que é 0. Então ele pertence, tá certo? Então são esses elementos que eu estou pegando, são esses ternos ordenados que eu estou pegando do R3. Beleza? Então são esses aí que eu estou pegando. Vamos lá. Bom, eu quero mostrar que é um subespaço. Vou mostrar agora que é subespaço. Vocês já entenderam aí o que eu estou pegando, então subespaço. Então vou mostrar que o vetor nulo está lá dentro. Com certeza, né, pessoal? O vetor nulo, ele pertence a S. Por quê? Porque se eu somar 0 mais 0 mais 0, preserva a propriedade. Então ele pertence a S. O item 2. No item 2, eu tenho que mostrar agora que a soma dado dois vetores quaisquer. Então eu vou pegar um x, y, z, um vetor desse tipo, e vou pegar um outro vetor com coordenadas diferentes, vou chamar de A, B e C. A, B e C. E vou dizer que esses dois vetores pertencem a S. Quero mostrar que a soma deles continua em S. X, Y, Z, mais
A, B, C, né? Mostrar que essa soma aí pertence a S. Bom, como é que eu somo, né, esse subespaço vetorial? Como ele já falou que é um subespaço vetorial, então ele está pegando qual soma? Está pegando a soma usual. Se fosse uma soma diferente, ele diria, tá bom? Então, a soma usual. Então, como é que eu somo aqui? Isso vai me gerar um seguinte vetor, x mais A, a primeira coordenada, y mais B, na segunda coordenada, e z mais C. Então, aqui é um novo vetor. Eu quero saber se esse vetor aí, agora construído, se ele preserva a propriedade. Qual é a propriedade? Quando eu somar as coordenadas, se o resultado vai dar 0. Então, vamos lá. Eu tenho aqui x mais A, essa aqui é a primeira coordenada, somado com y mais B, segunda coordenada, mais z mais C. Eu quero ver quanto é que isso aqui vai dar. Se der 0, então quer dizer que a soma continua lá dentro. Se não der 0, então é porque não continua e aí não é subespaço vetorial. Bom, aqui eu tenho soma, né, pessoal? As somas são comutativas, eu posso reescrever ela como sendo x mais y mais z. Não posso? Tirando ali do parênteses, mais, e posso deixar juntos as outras coordenadas, A mais B mais C. Ok? Não posso fazer isso? Então, mas x, y, z, pessoal, pertence a S. Se eles pertencem a S, então é porque eles preservam aquela propriedade da soma das coordenadas serem 0. Portanto, o resultado aqui vai dar 0. Mas A, B e C também estão em S. Então, eles preservam aquela propriedade da soma das suas coordenadas ser 0. 0 mais 0, isso aqui é igual a 0. Então, a soma continua em S. Tá certo? Então, a soma continua em S. Então, eu posso afirmar, peguei dois vetores aleatórios, né, quaisquer, em S, x, y, z, mais A, B e C. Isso aqui continua em S. Legal? Continua em S. Então, passa no segundo teste, né? Nosso segundo teste passa. Falta provar agora só o terceiro, né? Ó, o terceiro item. O que é que eu vou provar aqui? Vou provar pegando agora nosso terceiro item. Vou pegar agora um lambda qualquer e multiplicar um vetor, né? Ó, lambda pertencente aos reais. E pegar um vetor U aqui com coordenadas x, y e z. Isso aqui pertencente ao S, né? Ao S. Nós temos que mostrar que lambda vezes esse vetor x, y, z, vamos mostrar aqui, lambda vezes esse vetor aí, vai ser igual ao vetor, vai continuar lá dentro. Vamos lá. Multiplicação por escalar, a usual. Então, é lambda vezes x, lambda vezes y, lambda vezes z. Eu tenho que agora saber se esse conjunto, se esse aqui preserva a propriedade. Se eu somar suas coordenadas, lambda x mais lambda y mais lambda z, se vai preservar. Bom, pessoal, aqui a gente já sabe que eu posso colocar lambda em evidência. E aí vai ficar x mais y mais z. Mas a gente já sabe que x mais y mais z é 0. Então é lambda vezes 0, que isso aqui vai ser igual a 0. Então preserva. Portanto, nós podemos afirmar que lambda vezes U, isso aqui pertencem a S e, portanto, é subespaço. É subespaço vetorial, certo? É um subespaço vetorial. Beleza? Legal, né? Vamos lá. Vamos agora ver com o conjunto das matrizes. O conjunto das matrizes. Sejam V é o grande conjunto, né? O conjunto das matrizes 2 por 2 e S é um subespaço dessas matrizes. Eu estou pegando todas as matrizes? Não. Eu estou pegando as matrizes onde os dois últimos elementos, ou seja, a última linha é igual a 0. Vamos lá, mais uma vez. Quais são os elementos? Será que esse elemento está lá? 3 e 0 pertence a S? Não, né, pessoal? Ele não pertence a S, porque esse aqui não é 0. Agora, esse elemento pertence π menos Euler, 0 e 0 pertence a E? Pertence. Π é um número, tá bom? É real, Euler é um número real e a última linha é 0, então ela pertence a S. Então, eu estou pegando todas as matrizes onde a última linha 2 por 2, todas as matrizes 2 por 2, onde a última linha é 0, tá bom? E quero verificar, aqui ele não afirma, né?
se é um subespaço vetorial ou não, né? Que ele não afirma que é, né? Então a gente vai ter que mostrar se ele é ou não um subespaço vetorial. Vamos lá, vamos fazer aqui. Primeiro nós vamos verificar o elemento nêutron. O elemento nêutron é 0, 0, né? Ou seja, a matriz, né? 0, 0, 0. Essa matriz pertence a S. Por quê? Porque a última linha, pessoal, dela, da matriz nula, ela é 0. O que eu tenho que olhar é para a última linha. Ela é uma matriz 2 por 2? É. A última linha é 0, 0? É. Os outros também são, não me interessa. Tenho que olhar para os dois últimos. A linha de cima pode ser qualquer número real, inclusive zeros. Entendeu? Então, o vetor nulo pertence a S. Passa no primeiro teste, fácil. Segundo teste, né? Vamos para o segundo teste aqui. Nosso segundo teste, aqui vai ser o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui um vetor chamado de AB, 0, 0. Vou pegar uma outra matriz, aqui vou chamar de CD, 0, 0. Duas matrizes. Essas duas matrizes, elas pertencem a S. Eu quero saber se a soma delas pertence a S. Tá bom? Tem que mostrar se a soma delas pertence a S. AB, 0, 0. Então, mais. Aqui a segunda, CD, 0, 0. Opa! Então, isso aqui é quem? Como é que eu somo matriz? Elemento a elemento, né, pessoal? Então, vai ficar A mais C e B mais D. A outra, pessoal, a última linha não é 0? Então, é 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. Opa! A última linha deu 0. Onde é que eu olho? Eu não olho nem para cima o que é que está acontecendo. Eu olho para a última linha. A última linha deu 0? Deu. Então, quer dizer que essa soma pertence a S. Ok? Então, ela aqui pertence a S. Então, passa também no segundo teste. Vamos ver agora no terceiro teste, né? Terceiro e último teste. Se pertence ou não. O que é que eu vou pegar agora? Vou pegar agora um lambda. Tá bom? Vou pegar agora um lambda. A pegar a matriz AB, 0, 0. Tem essa vírgula, né? Então, AB, 0, 0. Pertencente a essa. E um lambda qualquer que pertence aos reais. Mostrar que se eu multiplicar, continua lá dentro também. Então, ó, lambda vezes a matriz AB, 0, 0. Como é que eu faço quando eu tenho uma constante multiplicando a matriz? Eu pego minha constante multiplicada elemento da minha matriz. Vai ficar lambda vezes A, lambda vezes B, lambda vezes 0 é 0. Lambda vezes 0 é 0. Para onde é que eu olho, pessoal? Vocês já devem estar respondendo aí, né? Para a última linha, professor. E aí, vocês já sabem que aqui na última linha deu todo mundo 0, portanto, pertence a S. Então, passa nos 3 testes e eu posso afirmar que é subespaço vetorial. Tá certo? Subespaço. Ok? Vimos aí o exemplo. Vamos lá. Agora vamos para uma bateria aqui de proposições e de definições. Interseção de subespaço. Deixa eu pegar aqui meu laserzinho, a gente ir fazendo aqui nossas proposições, tá certo? Vamos lá, peguei. Proposição, interseção de subespaço. Sejam U e W subespaços vetoriais de V, então a interseção entre U e W é subespaço vetorial de V. Opa! Vamos entender o que ele está dizendo. Ele está dizendo o seguinte, ó, se eu tiver U for um subespaço, W for um subespaço vetorial de V, por quê? Dado um espaço vetorial, pessoal, eu posso tirar muitos subespaços. Se respeitar aquelas 3 regras, eu posso ter vários subespaços, tá bom? Então, desses subespaços que eu posso pegar, ele está dizendo o seguinte, ó, se tu pegar um subespaço U, se tu pegar o subespaço W e tu fizer a interseção entre eles, tu vai criar um novo subespaço vetorial, tá certo? Tá criando um novo conjunto, claro, e esse novo conjunto ele está afirmando com certeza que também é um subespaço vetorial, ok? Como o objetivo daqui a gente não é fazer demonstração, né? Que não é um curso voltado para a licenciatura de matemática, então a gente vai pegar só o resultado. Então, pega o resultado na cabeça. Dado 2 subespaços, a interseção entre eles é um subespaço vetorial de V, tá certo? Dado 2 conjuntos, dado 2 subespaços, a soma dele, ou a interseção deles é um subespaço vetorial de V.
tá bom? Uma questão que dá a se pensar, tá bom? Com a notação da proposição acima, nós podemos afirmar que a união é um subespaço vetorial de V? Será, hein? Olha, é o seguinte, na proposição acima, ele garante a você que a interseção é um subespaço vetorial. A pergunta que fica é, então eu posso afirmar que a união também é um subespaço vetorial? Sim ou não? Bom, para isso, pessoal, vou pegar um exemplo. Vou mostrar aqui a vocês o seguinte. Eu vou considerar que U é o conjunto, tá certo? Dos pares ordenados XY pertencente ao R2. Então, R2 a gente sabe que é um subespaço vetorial, né? R1, R2, R3, R4 é um espaço vetorial, então X2. Com a seguinte característica, que X mais Y, isso daqui é igual a zero. E eu vou considerar um W, um outro conjunto, W, como sendo o seguinte, XY pertencente ao R2, tá certo? Ao R2, X menos Y, isso aqui é igual a zero. Tá bom? Bom, eu vou deixar como exercício para vocês provarem aí, né, que esses dois conjuntos que eu tomei aí, eles são subespaço, tá certo? Que o conjunto U é subespaço de V e aí por diante, tá bom? Ou seja, eu vou deixar isso aí como exercício para vocês. Mas os dois são subespaço. Dá para provar, ou seja, o vetor nulo está aqui, né? Porque 0 mais 0 é igual a 0. Né? Deixa eu dizer, fazer aqui só de cabeça rapidinho, né? Ó, o vetor nulo está aqui, né? 0 mais 0 é igual a 0. Se eu pegar dois vetores, eu vou fazer bem rapidinho aqui, ó, tá bom? Sem muita explicação, mas bem rapidinho. Se eu pegar dois vetores A e B e somar mais o vetor x, y, então eu vou ter aqui A mais x, B mais y. Eu sei que qual é a característica dele? Somar as coordenadas e tem que ser igual a zero. Vamos verificar se fica. A gente sabe que A mais x mais B mais y, isso daqui vai ser igual a zero, concordam? Porque se eu somar x mais y, igual como eu fiz naquela hora, e depois somar A mais B, eu também sei que é zero. X mais y é zero, porque guarda a característica do conjunto. A mais B também é zero, porque guarda a característica do conjunto. Então, a soma deles também pertence. Tá bom? Como eu disse a vocês, aqui é só rápido, vocês podem fazer com cuidado aí no caderno de vocês em casa, tá certo? Para provar que esse conjunto aí é um subespaço. E falta o lambda, né? Se eu pegar um lambda aqui e multiplicar por um vetor desse conjunto aí, desse subespaço, desse conjunto, né? Porque eu estou querendo provar que é um subespaço, então ficaria lambda x, também lambda y, isso aqui é o mesmo que lambda vezes a soma, eu vou somar agora as coordenadas, né? Lambda x mais lambda y, a gente sabe que pode colocar lambda em evidência, preserva-se a x mais y, ele preserva, então lambda vezes zero, isso aqui é igual a zero, então pertence. Então já mostrei aí para vocês rapidinho, né, que os três pertencem. Fiz para esse conjunto, pessoal, é fácil mostrar também, só que em vez de ser soma, vai ser subtração, também mostra que W também é um subespaço. Então, eu tenho que U é subespaço vetorial, tenho que W também é subespaço vetorial. Minha pergunta era, será que, ou seja, será que a união entre esses dois subespaços vai gerar aí um subespaço? Sim ou não, né? Essa é a grande pergunta, né? Essa é a grande pergunta. Vamos lá. Se eu pegar o seguinte, né? Ou seja, para me mostrar isso daí, eu tenho que pegar dois vetores e mostrar que a união entre eles, né? Mostrar que a união aí entre eles também é um subespaço, tá certo? Então essa é a grande questão, ou seja, pegar um vetor aí, um vetor de U, pegar um vetor de W, tá certo? Pegar um vetor de U, pegar um vetor de W e mostrar que a soma deles, né, é um subespaço ou não, tá bom? Mostrar que ele é um subespaço ou não, ou seja, a união entre esses dois conjuntos é um subespaço ou não. Que elementos desse eu posso pegar, né? Vamos lá. Eu vou pegar os seguintes elementos. Se eu pegar o conjunto para U, eu vou pegar o seguinte, o vetor 1 e menos 1. Esse elemento aqui, ele pertence a U. Concorda? Porque se eu somar 1 menos 1, dá 0. Tranquilo.
ele pertence a U. 1 menos 1 igual a 0. Logo, né? Logo, ele pertence, o 1 menos 1, ele pertence à união. U, união com W. Tranquilo. Se ele pertence a um dos conjuntos, ele pertence à união. A gente estuda isso desde o primeiro ano do ensino médio, né? Vamos lá. Agora eu vou pegar o seguinte elemento, 1 e 1. Tá certo? 1 e 1. Esse elemento pertence a W. Concorda? Porque se eu fizer 1 menos 1, subtrair agora, dá 0. Pertence a W. Mas se ele pertence a W, então o elemento 1 e 1 pertence a U união com W. Tá bom? Bom, para ser subespaço vetorial, o que é que tem que acontecer? Se eu pegar dois elementos quaisquer, a soma deles tem que continuar dentro do conjunto. Lembra? Essa é uma das questões. Vamos somar esses dois elementos. Se eu somar, somos usuais, né? O elemento 1 e 1 somado com o elemento 1 e menos 1. Ok? Somado com o elemento 1 e menos 1. O resultado dele aqui vai ser o seguinte, ó. A soma dele aqui vai ser 1 mais 1, 2. 1 menos 1, 0. Opa! Será que aqui preserva a característica, né, do conjunto? Não, né, pessoal? Preserva a característica do conjunto porque ele tem que guardar a característica de um dos dois conjuntos. Esse elemento 2, 0, ele não pertence, vou mostrar aqui a vocês. Esse elemento 2, 0, ele não pertence a U. Por quê? Se eu somar, botei um V, mas é um U, viu? Ficou feio. Ele não pertence aqui a U. Por quê? Porque se eu somar 2 mais 0, o resultado não vai dar 0. Então, e se eu fizer agora 2, 0, também não vai pertencer a W. Ele tem que pertencer a um dos dois, né? Porque se eu fizer 2 menos 0, o resultado não dá 0. Então, ele também não pertence a W. Se ele não pertence a U e não pertence a W, logo, 2 e 0 não pertence à união. E aí ele falharia naquela ideia de ser subespaço. Você pegou dois elementos do conjunto, somou e o resultado saiu. Ou seja, ele não pertence mais àquele conjunto. Ele não guardou a característica, ele não preservou o sangue azul real. Tá certo? Então aí não é subespaço vetorial. Então, pessoal, bota na mente. A interseção entre dois subespaços vetorial, ele é um subespaço vetorial. A união não é um subespaço vetorial. Tá bom? Então, o que é que eu posso falar sobre a união? Podemos falar o seguinte, ó. Dado dois conjuntos, né, sejam U e W, né, subespaços vetoriais, né, subespaços vetoriais, e de V, né? Então, a união só é subespaço vetorial, pessoal, se somente se a união, o conjunto U estiver contido em W ou W estiver contido em U. Ou seja, se eu tenho um W e tenho um conjunto U, ou U vai ter que estar unido com W, ou contido, né? Ou o contrário, U e eu vou ter um W aqui dentro. Só vai ser subespaço vetorial em uma dessas condições. Legal? Somente em uma dessas condições. A condição que eu construí lá não era, né? Um não estava contido no outro. Tá bom? Um não estava contido no outro. Então, só vai ser subespaço vetorial se um tiver contido no outro. Na união. Na interseção, não. Na interseção é sempre subespaço vetorial. Outra definição para a gente analisar. Vamos lá. Meu laser. Sejam U e W subespaços vetoriais de um espaço vetorial V. Definimos a soma de U e W como U mais W, onde U mais W está o quê? O primeiro elemento, o primeiro vetor, isso ele quer dizer. O primeiro vetor pertence ao primeiro conjunto e o segundo vetor pertence ao segundo conjunto. É isso que ele quer dizer. A soma de dois subespaços vetorial é sempre o primeiro vetor. Ele dá o primeiro vetor, o primeiro subespaço dá o primeiro vetor e o segundo subespaço dá o segundo vetor dessa soma. Tá bom? Proposição, soma de subespaços, sejam o W e V, como na definição acima, definido dessa maneira. Então, U mais W é um subespaço vetorial de V. Além do mais, a união está contido em U mais W. Então, o que é que ele está afirmando para você?
U mais W é sempre um subespaço vetorial de V. E ali mais, dá mais outra informação para você. A união entre U e W, está contida na soma, tá certo? A união desses subespaços está contida na soma, ok? Então vamos lá. Continuando. Outra proposição. Sejam V um espaço vetorial, U e W, subespaços vetoriais de V. Então, U mais W é o menor subespaço vetorial de V que contém a união. Opa, mais uma informação. Eu estou dizendo, é muita informação. Tem que ir aí anotando. E respira, pode parar o vídeo, respira, volta 10 segundos, escuta de novo até compreender as ideias. Então ele está dizendo o seguinte, ó, se V é um espaço vetorial e U e W são subespaços vetoriais de V, a soma desses subespaços é o menor subespaço vetorial que contém a união. Ou seja, em outras palavras, se existir um outro subespaço vetorial de V que contém a união, então essa soma aqui na verdade, né? A soma vai estar contida nesse novo subespaço, porque ele é o menor de todos. Aí você vai lá e encontra outro. Se você encontra outro, então quer dizer que essa soma vai estar dentro dela. Tá certo? Desse novo que você encontrou. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Sejam U e W subespaços vetoriais de U de um espaço vetorial V. Dizemos que U mais W é uma soma direta de U e W se a interseção entre esses dois subespaços for somente, pessoal, o vetor nulo, tá bom? For somente o vetor nulo. Ele está dizendo o seguinte, ó, essa soma aqui a gente chama de soma direta se a interseção entre esses dois conjuntos, tá certo? For somente o vetor nulo. Se tiver mais de um vetor, então não é soma direta, tá bom? É se for somente o vetor nulo. Neste caso, usaremos a notação, né, U, soma direta, para representar esse conjunto. Quando você vê esse símbolo, você está vendo que está diante de uma soma direta de subespaços, tá bom? Para representar essa soma aqui. Vamos lá. Proposição. Definição é uma coisa, definição é dizendo o que é, né? Soma direta. Proposição traz um resultado interessante para a gente. Sejam U e W subespaços vetoriais de um espaço vetorial V. Temos que V é igual à soma direta, né? V vai ser igual à soma direta, se e somente se, para cada V pertencente a V, existiria um único U pertencente a U e um único W pertencente a W, satisfazendo a soma. Ou seja, para cada V existe um único correspondente. Exemplo, verifique, né? Aqui nesse caso, verificar que é soma direta de U, né? U e W. Verificar que o R3 é soma direta de U e W, ou seja, ele quer que a gente mostre aqui, né? Que o R3 ele é justamente igual à soma direta de U, aquele símbolozinho, né? E W, tá bom? Bom, pessoal, aqui ele não diz, eu vou deixar como exercício. Esse primeiro aqui a gente já mostrou que ele é um subespaço. W fica como exercício para vocês mostrarem que W é um subespaço. Já vou afirmando, ele é um subespaço. Eu deixo vocês como exercício aí para vocês mostrar que ele é um subespaço. E aí, ó, dado que os dois são subespaços vetoriais, basta que eu mostre agora que a interseção entre esses dois subespaços vai conter somente o vetor nulo. Como é que se faz isso? Bom, eu tenho a primeira condição do conjunto U é que x mais y mais z é igual a zero. Bom, e a minha segunda condição é que x seja igual a y, que seja igual a zero. Qualquer vetor na interseção, pessoal, tem que respeitar as duas condições. Se ele está na interseção, então ele tem que respeitar tanto a condição de U como respeitar a condição de W. Porque se ele respeitar U, mas não respeitar W, então ele está em U, mas não está em W, então ele não está na interseção. Tá certo? Ele estaria na união, mas não está na interseção. Então tem que respeitar as duas condições. Beleza, se eu tenho que respeitar as duas condições, então x e y igual a zero, esse x é zero, esse y aqui é zero. Portanto, 0 mais z, isso aqui tem que ser igual a zero. E logo, z também é zero. Então o que é que eu tenho como resultado? Que x é zero, y
é 0 e Z é 0. Tá ok? Z é 0, botei foi Z. E Z também é 0. Portanto, na interseção só tem o vetor nulo. Na minha interseção só vai ter aqui o vetor nulo. Bom, pessoal, agora nos resta mostrar exatamente o que é R3, que o R3 é igual àquela soma direta, né? Ó, então, eu vou pegar um termo genérico do R3, que é x, y e z, e vou pegar um vetor de U. Um vetor de U, ele é quem? Ele é de qual a característica dele? É x, y e z é quem? Menos x, menos y. Concordam? E agora eu vou pegar um vetor que seja um vetor de W, onde a primeira coordenada é 0, a segunda coordenada é 0, e essa coordenada eu posso escrever como sendo z mais x mais y, não posso? Só que se eu somar essas duas aqui, vai dar justamente o nosso R3. Então, eu posso, qualquer vetor, dado qualquer vetor do R3, eu posso escrever como sendo uma soma direta entre esses dois conjuntos. Tá certo, pessoal? Tá mostrado aí o que se pede na questão. Mais uma questão diz o seguinte, ó. Considere os subespaços, né? Considere os subespaços dados. Tá? E já afirma que já são subespaços. Pelo menos isso. Mostre que R3 é igual a U mais V, mas não é soma direta, né? Ou seja, mas não é a soma direta. Bom, mostrar que o R3 é igual a isso é fácil, né? Qual a característica do conjunto U? A primeira coordenada C0. Qual a característica do conjunto V? A segunda coordenada C0. Então, eu vou pegar aqui ele, x, y, z. Isso aqui vai ser igual. Eu posso colocar aqui como sendo 0, y, z. Aqui a minha característica, né? Ó, 0, y, z. E aqui na minha outra características, né? Ou seja, a minha outra característica aqui eu posso pegar como sendo... O que importa é que a segunda coordenada seja 0, eu posso pegar como sendo 0... 0 não, x, né? X, vou precisar aqui sendo x. A segunda coordenada obrigatoriamente tem que ser 0. E a terceira coordenada pode ser qualquer número, eu coloco eles como sendo desse tipo aqui. Tá certo? Com seno 0. Se eu somar os dois aqui, vai dar o par ordenado, o terno. Então, o R3 significa dizer o seguinte, ó, que o R3 é igual a U mais V. Será que é soma direta? Ele está dizendo que não é soma direta. Como é que eu provo que ele não é soma direta? Eu tenho que mostrar que na interseção entre U e W não está somente o vetor nulo. O vetor nulo eu sei que já está lá, né? Já que as coordenadas, os vetores pertencem aos dois, né? Pertence a U e pertence a V. Tem que mostrar que existe mais algum elemento que está na interseção, que respeita as duas condições, tá certo? Que tanto está em um como está no outro. E que elemento é esse? Se eu pegar esse seguinte elemento, ó, 0, 0 e 1, por exemplo, ele pertence a U. Concorda? Por quê? Qual a única exigência de U? É que a primeira coordenada seja 0. Então, ele pertence a U. Se eu pegar ele também está em W, também pertence a W. Por quê? Qual é a exigência de W? A exigência de W é que a segunda coordenada seja 0, e a segunda coordenada dele aqui é 0. Então, pertence também. Logo, esse vetor 0, 0 e 1, ele pertence a U inter W, tá certo? Então, pertence aqui a U inter W. Então, 0, 0, 1 pertence à interseção entre os dois. Se ele pertence, né, pessoal, aí a interseção entre os dois, então não tem somente o vetor nulo, existem outros vetores. Eu dei um, mas tem vários, né? Esse 1 aí poderia ser qualquer constante, tá certo? Tem vários aí. Então, logo, não é soma direta. Não é soma direta. Ok? Não é soma direta. Beleza? Pronto, pessoal. Por esse vídeo é só. Espero que vocês tenham conseguido captar. Assiste de novo, 2, 3 vezes, para ir captando as ideias, vai fazendo anotações. Eu sei que não é um assunto tão trivial, mas que vocês vão pegar o jeito aí, depois partir, aí resolvam bastante questões, que só com a prática se chega à perfeição, tá bom? Então, muito obrigado, pessoal. Vamos encerrar por aqui. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.